Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja a nossa paz. Que a luz de Jesus seja a nossa luz. E que o amor de Jesus seja o nosso amor. Eu, aproveitando a entrega dessas cestas que o Odair se referiu, e sendo convidado para fazer essa palestra, eu, nas minhas preces, busquei um tema e cheguei ao seguinte: quem são os assistidos desta casa? E fui buscar alguma coisa, como sempre fazemos, fui buscar algumas coisas no Evangelho, que é o nosso guia, para estudar um pouquinho sobre quem são os assistidos. Se nós lembrarmos e voltarmos ao tempo do Mestre Jesus, nós vamos ver que, obviamente, na sua grandeza, ele mais assistiu do que foi assistido, obviamente. Porém, dentro dessa grandeza, ele também foi ajudado. Ele foi assistido pelos seus apóstolos, que o ajudaram durante a permanência dele na terra e após a sua partida. Então, ele foi um assistido. Se lembrarmos... Ô Wagner, tem um negócio pulando aqui. Se lembrarmos da passagem do Evangelho que fala sobre Zaqueu, nós vamos ver que Zaqueu, buscando conhecer o Mestre, deu uma oportunidade ao Mestre de nos mostrar que quem precisa de auxílio são aqueles que estão doentes. Quem precisa de médicos são os que estão doentes. Porque o Mestre, quando recebeu Zaqueu e disse a ele que iria estar na sua casa, foi criticado por estar entrando na casa de um cobrador de impostos. Mas essa visita fez com que Zaqueu modificasse a sua vida e mostrou a todos a possibilidade de nos mudarmos. Então Zaqueu ajudou, Zaqueu assistiu ao Mestre para que ele nos mostrasse essa lição. Mas mais adiante vimos Maria Madalena, que procurou Jesus, e Jesus a acolheu. Mas ela, por sua vez, também o ajudou. Assim como a mulher adúltera, que fez com que Jesus nos mostrasse que somos todos falíveis, que todos nós erramos. Então não temos por que jogar a primeira pedra. Se Jesus, o governador da Terra, o arquiteto desse planeta, precisou de outros, porque nós achamos que por distribuirmos uma cesta de alimento que dá para a pessoa comer uma semana ou 15 dias, temos que achar que somos o máximo. Não somos o máximo. Somos apenas os assistidos dos nossos assistidos. Porque se eles aqui não estivessem, nós não teríamos a oportunidade de praticar a caridade,
mais ou menos, porque a caridade plena é outra coisa. Nós estamos apenas fazendo a nossa obrigação por termos mais e dividirmos. Apenas isso. Então, se o Mestre buscou ajuda em seus apóstolos, certamente nós também temos ajuda daqueles que nos procuram para serem aliviados nas suas mazelas. Nós vivemos, vamos pôr uma figura, nós vivemos num prédio e estamos entre 2 andares. É assim que eu penso. Nós estamos entre 2 andares. As casas religiosas eu vejo como a escada que nos leva para o andar de cima, ou para alguns degraus acima. Mas nós, trabalhadores da casa, somos apenas o corrimão. E quem ilumina tudo isso é Jesus. Então não temos nenhum motivo para agirmos quando fazemos esses trabalhos, agirmos com vaidade. Vaidade que é irmã do orgulho, precisamos tomar cuidado com ela. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tem uma passagem onde é dito: tive fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, necessidade de abrigo e me abrigastes, nu e me vestiste, doente e foi me visitar, na prisão e veio me ver. Então perguntaram: Senhor, quando fizemos tudo isso? E a resposta foi: eu vos digo em verdade, que todas as vezes que fizeste isto a um desses meus irmãos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Vejam a importância que os nossos assistidos têm para nós. Porque quando fazemos aos pequeninos, é a Jesus que estamos servindo. Então não temos nenhum motivo para nos acharmos melhores ou maiores que ninguém. Porque recebemos por esse trabalho que fazemos. Ao contrário, disse àqueles que não acolhem os pequeninos: eu vos digo em verdade que todas as vezes que fizeste isso, disse àqueles que não fazem que não fizeram essa assistência aos pequeninos: ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Tive fome, sede, frio, fiquei doente, fui preso e não me destes nada. Vejam que temos sim que praticar o bem àqueles que mais necessitam, pois assim seremos gratificados muito mais do que eles, sempre. Mas vejam bem, às vezes os nossos assistidos são colocados de uma forma não muito legal, uma forma meio que de lado. Mas o Mestre disse que quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me destes de beber.
quando estava desnudo, me vestiste. Não vi em nenhuma passagem do Evangelho nada diferente disto. De que, quando o nosso assistido vem à casa com fome, eu não vi em nenhuma passagem para que a gente ofereça qualquer outra coisa que não seja alimento. Porque naquele momento ele está com fome. Quando ele está sem roupa para se trocar, também não vejo em nenhuma parte do Evangelho que a gente deva direcioná-lo a qualquer tipo de estudo, porque não é o momento. A pessoa que passa por momentos delicados na sua vida material, ele vem em busca do material. Obviamente que, com o passar do tempo, nós temos o dever de direcioná-lo para um crescimento de conhecimentos, para que ele possa melhorar materialmente por si só. Mas não é no primeiro momento que ele se aporta aqui que nós temos que mandá-lo fazer alguma coisa. Até porque nós não temos esse direito de direcionar a vida de ninguém. Os nossos irmãos que aqui vêm buscar alimentos têm que receber alimentos. E com o passar do tempo, repito, nós temos que direcioná-lo para que ele se melhore e assim possa viver às suas próprias custas, se ele quiser. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra isso. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então está sendo dito para nós que nós temos que amar primeiro. Que mais ou menos ratifica o que eu acabei de falar. Quando a pessoa está com necessidades do corpo, não adianta nós mandarmos ele se instruir. Nós temos que oferecer amor e aquilo que ele está necessitando naquela hora. Mas, como eu disse, e se ele não quiser lutar para melhorar? O que fazemos? Vamos largá-lo à própria sorte? Isso é uma opção dele. Faz parte da lei da escolha. E se nós o deixarmos à própria sorte, também vai ser uma escolha nossa. E também prestaremos conta sobre isso. Até porque nós não podemos, se a pessoa não quer se melhorar, nós não podemos fazer muito além do que já fazemos, porque ela não quer. E nós não podemos julgá-lo como qualquer coisa que seja. Não vou dar adjetivos aqui porque não vem ao caso. Mas não devemos, porque não sabemos o que fomos. Não sabemos o que seremos. Portanto, deixe que ele siga o seu caminho. E vamos continuar fazendo a nossa parte. Não adianta você oferecer uma bolsa de estudo na melhor faculdade do mundo àquele que ainda não foi alfabetizado. Não vai resolver. Nós temos que começar do começo. Como disse um artigo no Diário da Região de domingo, se eu não me engano, uma jornalista fez um texto muito legal que rodou na internet, que ela pedia para o pai dela começar o começo da mexerica. Então nós também temos que começar do começo. E o começo para aqueles que necessitam de coisas materiais é oferecer aquilo que ele está precisando. Nós sempre achamos
que isso é ingratidão. Normalmente nós pensamos isso, e eu muitas vezes pensei, eu estou oferecendo oportunidades e esse irmão não está aproveitando. Como é ingrato. Não, às vezes não. Eu fui em algumas falas do Chico Xavier e uma vez ele foi indagado sobre a vida e ele disse duas frases. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Aquilo que o nosso irmão, que nós estamos querendo empurrá-lo para algo que ele não quer, fica na conta dele. Nós temos as nossas para pagar. Outra frase: procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Quanta assistência eu recebi quando li isso. Quanto eu aprendi em duas pequenas frases. Mas falando de ingratidão, continuei meus estudos para vir aqui falar com vocês e fui no Livro dos Espíritos procurar sobre ingratidão. E na pergunta 937, Kardec pergunta: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são, também, para o homem de coração, uma fonte de amargura? E a resposta foi sim. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. E continuando, a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Nessa pequena parte da resposta, nós vemos exatamente o que Chico Xavier nos disse nas outras duas frases. E continuando, pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Claro que vai acontecer. Se aconteceu com ele, certamente acontecerá conosco. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. O resto não preciso ler. A ingratidão é uma prova para a nossa persistência em fazer o bem. Temos que fazer o bem sem olhar a quem, sem rotular, sem achar que aquele irmão que não vai em busca de melhoras é porque ele tem preguiça ou qualquer outra coisa. Vamos ver duas situações. São só exemplos. Sobre o DESAAT, que eu também faço parte do trabalho desse departamento, que é o Departamento de Socorro e Amparo aos alcoolistas, tabagistas e toxicômanos. Um irmão chega no DESAAT e diz que sofre com o uso das drogas. E seus familiares nos dizem que por isso ele não trabalha e dá muito prejuízo na sua casa, que é normal numa situação dessa. Isso é normal acontecer. Ele passa a frequentar o nosso grupo, deixa de usar a droga, para de dar prejuízo à sua família, porém continua sem trabalhar. Nós, aqui do DESAAT, o ajudamos nessa empreitada e fomos ajudados por ele, pelos seus exemplos perante os outros que estão no trabalho. Esse irmão progrediu ou não? Certo que progrediu. Ele deixou de usar drogas.
Ele continua sem trabalhar. Isso chama redução de danos. E se nós, a hora que o irmão chegou aqui na segunda-feira, nós tivéssemos feito um discurso, tivéssemos mandado ele procurar um curso ali no IEFA, teríamos tido o mesmo sucesso? Óbvio que não. Não era isso que ele estava procurando em nossa casa. Então ele nos assistiu também, assim como nós o assistimos. Num outro exemplo, no dia 24/12, nós fizemos a entrega das cestas de Natal que o Odair se referiu. E todo mundo saiu daqui feliz, muito feliz. Estava sendo proporcionado a várias famílias a possibilidade de ter uma refeição mais digna na sua comemoração do Natal. Mas quem foram mais assistidos nesse dia? Os irmãos que aqui vieram em busca daquele alimento, ou nós que distribuímos esse alimento? Certamente, nós fomos muito mais ajudados do que eles. Pois, se estamos nesse trabalho, é porque nós temos algum débitozinho ali para trás, onde não soubemos dividir, talvez. Ou já estivemos numa situação como eles estão e fomos humildes para nos submetermos a uma fila das 7 da manhã até as 11 para pegar o nosso alimento. E fomos recompensados nessa existência para oferecermos esse alimento. Quem são os assistidos de sábado? Os assistidos de sábado são apenas os nossos irmãos de caminhada. Aqueles que têm os seus defeitos, assim como nós temos os nossos. Nada mais do que isso. E nós, os assistidos deles, o que somos? Companheiros de caminhada. Só isso. Eu, quando cheguei, como eu disse anteriormente, quando eu comecei a trabalhar no Desaarte, e depois de alguns anos, há 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar com o Odair e a Agnes na assistência social. Eu achava que todos tinham que se modificar imediatamente. Porque eu tinha a pretensão de estar ensinando esses irmãos. E eu pensava comigo, eu estou mostrando o caminho e ele não vai. Então eu passei estudando, trabalhando junto com pessoas mais experientes, eu passei a ver que isso não é justo, que eu não tinha o direito nem condições de querer fazer com que aquele irmão agisse como eu. Até porque eu não sou modelo para nada, e nem quero ser. Não temos esse direito. Sempre existirá momentos em que nós vamos assistir e outros momentos que seremos assistidos. Porque a caridade, eu sempre digo isso quando posso, a caridade ela tem 2 movimentos de braço. Quando estamos caídos e levantamos os braços livre do orgulho,
quando ficamos livres do orgulho e estamos caídos, nós levantamos os braços para que alguém nos levante. E a outra posição é o braço abaixado. Quando estamos livres do egoísmo e vemos o irmão caído e estendemos a mão para que ele se levante. Então sempre somos assistidos e assistimos àqueles que mais precisam. Por isso, não podemos, em hipótese nenhuma, taxar esses irmãos de nada. Temos que sim continuar oferecendo as nossas mãos para eles. E não só os irmãos que têm necessidades materiais. Porque outra coisa que eu vejo é que o homem, o ser humano, é a máquina mais perfeita para a prática da caridade. Porque nós não precisamos ter dinheiro para sacar 50 ou 100 reais e dar para um irmão para fazer a caridade. Nós temos ombros, nós temos ouvidos, boca, olhos. Tudo isso são instrumentos de caridade. O ombro para alguém chorar quando necessita, podemos oferecer os nossos. Os nossos ouvidos para quando um irmão quer desabafar. Isso é uma caridade imensa. Ter paciência para ouvir. A nossa boca para oferecer uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho. Até os nossos olhos, porque às vezes um olhar carinhoso também é caridade. E, continuando, eu faço algumas perguntas. Será que nós, que estamos momentaneamente em situação melhor do que muitos, se perdêssemos tudo que temos, teríamos a humildade de enfrentar uma fila desde as primeiras horas da manhã até quase metade do dia para levarmos algum alimento para nossa casa? Será que nós teríamos essa humildade? É uma pergunta que fica. Eu posso dizer que alguns não tiveram. Preferiram continuar com a sua dificuldade para não ter que sentar ao lado do nosso pessoal de sábado. Será que teríamos condições de nos instruirmos vivendo uma situação assim? O meu pai não permitiu que eu me alfabetizasse e depois o meu marido também não permitiu, porque eles diziam que moça que ia para a escola eram as de má vida. Tem como uma pessoa dessa se instruir num primeiro momento que ele chega à nossa casa? Não tem. Mas temos como fazer com que essa pessoa cresça. E como? Começando do começo. Oferecendo a esse irmão, essa irmã, a possibilidade dela aprender a ler e escrever. Como posso me melhorar sem o mínimo de conhecimento? Por isso eu digo que nós aqui somos mais assistidos, porque vivenciamos isso durante a semana e aprendemos com isso. Aprendemos que sempre vai ter alguém acima de nós, mas muitos abaixo de nós. É isso que eles nos oferecem: ensinamento de humildade, libertação do orgulho.
eu resolvi, estou comunicando ao Odair agora, eu resolvi que os nossos irmãos de sábado e os nossos irmãos de segunda-feira e todos os irmãos que vêm aqui na casa em busca de ajuda no atendimento fraterno, enfim, que procuram a gente no domingo e na terça, não vou chamá-los mais de assistidos. Vou chamá-los de frequentadores da casa no sábado. Frequentadores do Desaate, porque assistidos somos todos nós. A partir de hoje, Odair, são frequentadores de sábado, pelo menos para mim. Isso é o que eu aprendi nesse estudo para montar esse bate-papo com os senhores. Vou me permitir dar outro exemplo. Nós tínhamos um plano de montar aqui uma sala de alfabetização para adultos. E eu nem queria dizer que fui eu, mas eu e a Lucilene, o Odair abraçou a causa, a Agnes, e nós tínhamos algumas coisas que não nos puxavam para baixo, porque a gente não tem esse perfil de nos deixarmos abater. Mas a gente sempre ouvia que não adianta, não vai ter público. E eu conversando com a Lucilene, que é a nossa professora, que se dispôs a dar aula para esse pessoal, ela falou para mim: Frigo, vamos abraçar a causa. Vamos montar isso. Eu vou dar aula. Se tiver apenas um aluno, já vai estar bom. Ela falou, porque aí eu uso esse primeiro período para aprender novamente como dar aula para adulto. Eu falei, legal, então vamos. Enfim, conseguimos fazer. Temos tido aí todos os sábados 8, 9 alunas, que são algumas estas que eu citei anteriormente, que o pai e o marido não deixaram estudar. E hoje, com 60, 70 anos, elas resolveram aprender a ler e escrever. Como que essas senhoras e esse senhor nos assistiram, nos ensinando sobre persistência, vontade, enfim, sobre tudo. Eu vou aprender a ler, eu preciso aprender a ler. Quem foi o assistido nessa hora? Eu, que aprendi um pouco mais sobre esses detalhes, essas coisas que temos que ter dentro de nós. Elas me ensinaram sobre determinação, sobre não desistir de sonhos. Eu fui o assistido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, foi a resposta. É preciso fazer o bem no limite das forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, quem não faz o mal e não faz o bem, com perdão da palavra, é omisso. Eu não faço mal para ninguém. E daí? Tanto faz a água correr para baixo ou correr para cima, como dizia meu pai? Não. Não tanto faz. Só não fazer o mal não é suficiente. Só não fazer o mal não nos ensina nada, pois
não vamos estar participando de nada que nos eleva, certamente. No capítulo 18 do Evangelho é que está: a quem muito foi dado, muito será pedido. Está em Lucas também, capítulo 12, versículo 47 e 48. O Senhor que soube a vontade de seu mestre não se apercebeu, e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade, e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Então, essa passagem do Evangelho nos mostra que nós, que estamos aqui, estamos todos recebendo ensinamentos, grandes ensinamentos. O Espiritismo nos ensina muito. Então não se esqueçam. Se estamos recebendo, vamos ser cobrados por isso mais do que aqueles que não sabem. O Espiritismo nos traz leituras sobre tudo, que alarga os nossos horizontes. As pessoas dizem que a literatura espírita é muito difícil de ser entendida. Outra coisa que eu sempre digo: a literatura espírita não é difícil de ser entendida, ela é difícil de ser praticada. Isso sim. Porque às vezes a gente fala que algo é difícil porque a gente não está afim de fazer. Essa é uma desculpa corriqueira em nosso dia a dia. Eu faço isso. E para encerrar, ilustrando isso tudo que nós falamos, mas ilustrando principalmente o fato de que eu estou falando para mim em primeiro lugar. Duas frases de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. No popular, o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. E outra: fiz a escalada da montanha da vida, removendo pedra e plantando flores. Quando eu estou removendo pedras, eu estou sendo assistido. Quando eu estou plantando flores, eu estou assistindo. Eu estou me doando àqueles que mais necessitam. Eu analiso essa frase dessa forma. E uma outra frase que eu li numa revista semanal, que saiu nessa edição atual, é uma frase dita por Chris Maurin. Ele é diretor de um instituto voltado ao estudo da liberdade e religião. Ele escreveu o seguinte: precisamos nos preocupar menos em fazer o bem para nos sentirmos bem e pensar mais em ajudar aqueles que querem ser donos do seu destino. Tenham um ano novo de luz, de paz, de saúde. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Fiquem com Deus. Muita paz.